No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. A luz da tarde caiu sobre a pequena cidade de São Miguel, quando ouvimos a notícia que nossas almas jamais esquecemos. Joaquim Ferreira, o sábio e gentil professor de Química, nasceu de novo, mas desta vez não mais. Hoje, ele veio para os céus, como o sol dourado que se pôs ao fim do seu caminho terrestre. Ele, nascido em 1953, era filho único e amado de um casal humilde da região mineira, e assim, a vida levou-o para as margens do Rio São Francisco. Crescendo na pequena vila, Joaquim aprendeu que a ciência é o caminho para a sabedoria. Ele estudou tão cedo quanto pôde e nunca deixou de aprender. Seu talento foi reconhecido logo em sua infância, e seu amor pela química transformou-se numa paixão que duraria toda a vida. Graduado em ciência química em 1976, ele decidiu dedicar a vida a ensinar às crianças o encanto da ciência. Ele foi professor de química em várias escolas públicas do Brasil, sendo lembrado por seus alunos como um professor carinhoso e paciente, cujos olhos iluminavam a sala de aula quando explicava os mistérios da natureza. Em 2011, recebeu o título de professor emérito pela sua escola, onde ensinou por mais de 30 anos. Mas não foi apenas no seu trabalho que Joaquim Ferreira brilhou. Ele também era um apaixonado entusiasta da natureza e das ciências. Ao longo de sua vida, dedicou-se à pesquisa sobre o impacto do homem na natureza. Em 2001, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pela sua contribuição para a preservação do meio ambiente brasileiro. Quando não estava ensinando ou pesquisando, ele adorava passear na sua casa de campo, cuidando da horta e dos seus inúmeros animais de estimação. O cheiro de pão fresco na cozinha e o relógio de cuco na sala de estar são lembranças que nunca serão esquecidas por aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. E, embora Joaquim Ferreira tenha sofrido muitas reversões em sua vida, perdeu a mulher doente e abraçou o silêncio após perder seu filho em um acidente. Ele sempre levantou-se com mais força, dedicando-se aos seus estudos e aos seus alunos. Ele ensinava a importância de nunca desistir, e isso é algo que será sempre lembrado por aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. E hoje, em seu último jornada, Joaquim Ferreira é lembrado nas rádios locais e no telejornal da Globo. A sua trajetória é celebrada na exposição permanente dedicada a ele no Museu Municipal de São Miguel. Ele nunca esqueceu seu sonho de criar um futuro melhor para seus alunos, e isso foi evidenciado pela exposição que homenageia sua vida. Só em _start, assista. Não é fácil escrever a história do fim, pois Joaquim Ferreira teve uma vida tão rica quanto a própria terra. E hoje, ele veio para os céus, deixando uma vaga que nunca mais será preenchida. Ele era, e sempre estará, o sábio da ciência e o amigo eterno de todos nós. E agora, quando o sol se esconde na neblina matutina sobre a horta, lembramos-nos sempre que ele nunca parou de plantar novos sonhos. E ainda hoje, em _start, assista. Quando a rua se torna mais triste e silenciosa, lembro-me do som da vitrola antiga tocando as canções que ele gostava tanto, e como ele ensinou que mesmo após os discos riscados, podíamos ainda ouvir o som das estrelas. E hoje, quando eu passeio pelo seu quintal, olho para a prateleira de ferramentas enferrujadas e pensei em como ele ensinou que mesmo as armadilhas da vida poderiam ser desarmadas com um martelo e uma chave. E é com esse sentimento que lembramos-nos de Joaquim Ferreira, o sábio professor de química que deu um pouco de sabedoria para muitos. E hoje, quando ouvimos a neblina matutina sobre a horta, somos lembrados que ele não foi apenas um professor, mas também um amigo eterno e uma luz no caminho das nossas vidas. E agora, ao escrever este obituário, deixo de lado tudo que sou para recordar o que ele foi. Um homem de caráter forte, que ensinou aos seus alunos e amigos que a perseverança é o caminho para a vitória. Ele foi um verdadeiro herói da educação brasileira e uma luz na vida de tantas pessoas. E hoje, quando passeiam pela rua, lembram-se dos seus olhos iluminados por uma paixão pela ciência,
que sempre lhe permitiu ver o mundo com um olhar diferenciado. E é assim que Joaquim Ferreira deixou seu legado na história, como um professor e amigo eterno que ensinou a importância da perseverança, da sabedoria e do carinho pelos outros. E agora, ao lembrar-nos de Joaquim Ferreira, sabemos que ele nunca desistiu, mesmo diante de reversões dolorosas. E foi nisso que ele nos ensinou a força da vida e o verdadeiro significado de amizade, que é sempre mais forte do que a morte. E hoje, ao lembrar-nos de Joaquim Ferreira, sabemos que ele nunca desistiu, mesmo diante de reversões dolorosas. E foi nisso que ele nos ensinou a força da vida e o verdadeiro significado de amizade, que é sempre mais forte do que a morte. Elza Oliveira nasceu na pequena vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, no ano de 1949. Faleceu ontem, aos 85 anos, depois de viver uma vida cheia de dedicação às artes, ao ambiente e à educação. Criada numa família grande, Elza aprendeu desde cedo a importância do trabalho em equipe e da colaboração. Crescida entre árvores e plantas, descobriu a magia da natureza e dedicou toda a vida à sua preservação. Formada em ciência biológica, Elza se tornou uma referência na proteção ambiental no Brasil. Como gerente do Parque Nacional de Água Clara, dedicou quase 3 décadas à conservação de espécies ameaçadas e à promoção da educação ambiental em comunidades locais. Em reconhecimento aos seus esforços, recebeu a Ordem do Mérito do Trabalho em 2015. Além disso, Elza foi uma artista em plena expressão. Suas pinturas de paisagens e plantas marcaram inúmeras galerias e museus, e seu talento foi reconhecido com o Prêmio Machado de Assis em 2018. Com uma voz encantadora e uma paixão pela literatura brasileira, Elza também se destacou como leitora de audiolivros. Seu trabalho com a Fundação Literária Brasil foi elogiado pela imprensa nacional e lhe rendeu o título de professora emérita em 2017. Em sua vida privada, Elza era conhecida por seu carinho pelos animais e pelas flores que cuidava com muita atenção em seu quintal. Seu jardim era um abrigo para diversas espécies, e muitas vezes, suas flores eram levadas às crianças da vizinhança em um projeto de educação ambiental que Elza idealizou. No entanto, a vida de Elza não foi só de glórias. Em 2002, perdeu o marido, João, em um acidente de carro. A dor foi intensa, mas Elza conseguiu reerguer-se e continuou suas atividades com a mesma paixão que sempre demonstrara. Falecida, Elza Oliveira será lembrada como uma mulher dedicada à preservação do meio ambiente, à arte e à literatura brasileiras. Sua memória permanecerá viva nas plantas que cuidou com amor e nas obras de arte que legou à história. E, acima de tudo, Elza será sempre lembrada como uma mulher que amou e cuidou do mundo ao seu redor, até mesmo com suas últimas respirações. Chico Buarque, o nosso intocável maestro de sonhos e ilusões, um eterno poeta em constante busca por harmonia, em meio aos silenciosos cantares da vida brasileira. Um homem que, com suas lindas e profundas palavras, nos leva às cimeiras do amor, às vertentes dos tempos difíceis, onde futebol é a esperança e a música é o sol. A vida dele se confunde com as suas músicas, um olhar emocionado sobre a paisagem brasileira, onde o verde das matas é o som do maracá e o vento que abraça as almas da gente que sonha. Um Brasil que é, às vezes, frio, mas sempre vibrante, onde as notas de um violão podem mudar tudo. Chico Buarque, a voz do Brasil, a melodia que nos une, a história que nos leva ao coração da nossa terra. Ele é uma luz, um sonho vivo que canta sobre amor, pátria e esperança. Ele é o nosso poeta, nosso músico, nosso companheiro de viagem. Ele nos faz ver a beleza do Brasil com olhos novos. Com suas letras, ele transforma a vida em uma música que toca no coração das pessoas. Chico Buarque é o nosso símbolo da resistência cultural, um herói que se ergue contra a injustiça e canta a beleza da vida brasileira. Ele é a esperança de uma geração que sonha em mudar o mundo. E suas músicas, aquelas maravilhosas obras-primas, são um testamento do amor por nossa terra, um olhar profundo para a beleza e a tristeza da vida brasileira. Eles nos lembram de que somos uma nação composta por 1000 pequenas histórias, cada uma delas especial, única e encantadora. E assim,
Chico Buarque continua sendo a voz do Brasil, a canção da vida, o canto da esperança. Ele é um símbolo da resistência cultural e uma testemunha da beleza e do sofrimento da nossa terra. E como ele mesmo cantou, a vida é uma música que nunca termina. E nós, brasileiros, somos a melodia, a harmonia desse belo canto. No coração do Rio de Janeiro, nas sombrias trevas da madrugada carioca, ele surgiu, um filho inovador, impregnado da sabedoria de seus antepassados e da essência miscigenada desta terra. Era Chico Buarque, o menino que nasceu em plena era do historiador Sérgio Buarque de Holanda, em um ambiente ainda suntuoso de Gávea, onde as hortênsias se escondiam atrás das colunas da casa e o mar gritava seus segredos para quem os quisesse ouvir. Em sua infância, o jovem Chico andou em meio a uma tribo inteligente e culta, onde os livros eram mais que simples objetos, eram tesouros sagrados a serem adorados, abertos com reverência e fechados com cuidado. Era um universo de palavras que se transformava em poesia quando chegavam às mãos do jovem, e onde a música era o berço da alma, o baluarte do amor e a espiga da vida. A casa dos Buarque de Holanda vibrava com o som das cordas, das pautas, das batidas do coração. Era um canto eterno que se transformava em sonhos e canções no peito do menino. E ele, com sua espinha dorsal carregada de talentos, descobriu sua verdadeira missão: criar mundos com palavras e melodias, pintar a vida com os tons mais vivos e intensos que podia encontrar em seu interior. Nas sombras da tarde, no canto esquecido do estúdio, ele aprendeu a tocar violão, a cantar os versos que fluíam de sua mente como um rio fecundo. A música era o sol que iluminava seu mundo e a escrita era a pena que desenhava suas histórias. E a vida continuava. O mar continuou gritando, as hortênsias continuaram escondidas nas colunas da casa e Chico Buarque continuou se transformando em um poeta encantador, um escritor sensível e uma figura icônica no paisagens artística brasileira. E ele, eterno, canta: "Vou cantar minha vida na música que nasce de mim e se a vida me der febre vai dançar o fogo da paixão." Um hino à vida, uma confissão do coração de um menino que nasceu para contar histórias e compor melodias. Chico Buarque, filho do historiador, irmão das letras, amigo da música, é mais do que um nome, é a essência mesma da criatividade brasileira. E ele, encantador e belo, continua inspirando gerações com sua vida, sua poesia e seu talento. No coração do Brasil, onde o sol cintou em ritmo samba e bossa, Chico Buarque nasceu, uma espécie de sonho encarnado no meio da vida cotidiana. Seu nome foi gravado no céu pelas mãos de sua mãe, uma menina que sonhava em voar entre as nuvens e entre os versos dos poetas. A juventude dele foi um jardim de flores coloridas, onde a arquitetura desenhava seus corpos em cima do chão e o silêncio se revelava mais vibrante do que qualquer música. Caminhando pelas ruas da capital, Chico ia se perdendo nas linhas das edificações, enquanto o vento carregado de notícias dos jornais cantava uma canção de amor e esperança. A arquitetura encantou com seus secretos e desafios, mas foi a música e a literatura que revelaram-se como as alas do seu anjo, levando para um horizonte sem fim de palavras e notas. As primeiras composições de Chico foram mais do que músicas, eram poemas cantados pelo vento, pintados pelas cores da vida e escritos no coração das pessoas. Sentimentos desbravadores e realidades marcadas por injustiças encontraram um refúgio seguro nas letras de suas canções, onde o amor triunfava e a liberdade andava descalça pelas ruas. A ditadura militar chegou como uma tempestade no Brasil, e Chico foi obrigado a enfrentar a censura e a repressão. Mas essas dificuldades apenas fizeram seu espírito brotar de forma ainda mais vibrante, como as flores que nascem do solo enquanto o sol se esconde atrás das nuvens. A identidade de Chico Buarque foi forjada no fogo da luta, e ele emergiu mais firme e comprometido com a liberdade e a verdade. Como em uma canção de amor que vence tudo, Chico desbravou caminhos no meio do silêncio e da dificuldade, transformando o precoce triste em um renascimento lúcido e sonhador. E a música, aquela mágica ala que levava para o céu, continuou cantando suas histórias no coração do Brasil, onde o sol cintou em ritmo samba e bossa, e onde Chico Buarque se transformou em um nome imortal, gravado na memória das gerações. No coração da cidade, onde o sol se abraça à terra com açucarada amizade, ele nasceu, Chico Buarque, filho da gente que canta e ri e vive em harmonia com as ruas batidas do samba e os murmúrios dos jardins.
A vida deslizou sobre suas costas como um rio brilhante, leve e ainda assim profundo, cheio de pedras e reflexos que ele transformaria em poesia e música. A sua infância, marcada pela magia da ligação familiar, foi onde ele aprendeu a escutar o coração dos outros e a entregar o seu próprio batido em notas vibrantes e compassadas. Aos 14 anos, ele se deslizou para o piano como uma flor para o sol, absorvendo a luz e transformando em melodias que cantaram na casa de sua mãe, na hora do chá, com sussurros amorosos. Aos 20 anos, Chico Buarque emergiu das sombras como um astro que iluminou o céu da música brasileira, com voz suave e profunda como a maritaca no samba enredo. Seus primeiros álbuns foram abraçados pela gente como se fossem velas que esqueciam a tristeza e acendiam o fogo da esperança. Mas ele não parou por aí. Seu coração era tão cheio de cores quanto o maracuto que bala em underline start assista ao som do futebol, à luz da candeia, com a música de fundo. Ele escreveu peças teatrais onde os personagens eram reflexos do mundo exterior e do interior, dançando em um palco infinito. As peças foram elogiadas pela crítica, mas também por pessoas comuns que se identificaram com essas histórias de amor, traição e esperança. E ele continuou, escrevendo romances que fizeram as páginas vibrar com a vida, com o coração do Brasil. Seus livros foram reconhecidos por seus poderes mágicos, capazes de mudar o mundo e dar vida às palavras em pé na areia. Mas Chico Buarque nunca esqueceu sua terra natal. Ele sempre voltou para a Bahia, onde a luz é mais intensa, onde o mar brilha como prata e as ruas cantam com a força de 1000 vozes. Sua música foi um hino àquela terra, uma homenagem ao canto do povo brasileiro. E hoje, ele se ergue como um símbolo da resistência artística, uma luz que ilumina o caminho para novos talentos e inspira gerações futuras. Chico Buarque é mais do que um nome, é uma promessa de vida, esperança e amor. Ele é a essência mesma do Brasil, a sua coração batendo em notas vibrantes. Chico Buarque, uma figura icônica da música e cultura brasileira, um gênio encantador que desbancou fronteiras entre o coração e a mente, entre a poesia e a realidade, deixando para todos um legado imperecedero. Nascido em um mundo cheio de canções e versos, em uma terra da qual ele sempre cantou com amor e verdade, ele soube usar sua voz, seu talento e sua paixão para pintar um retrato vivo do Brasil, capturando o que é, o que foi e o que pode ser. Suas músicas são mais do que músicas. Elas são sonhos, esperanças e questões. Ele ensinou que a música não é apenas um meio de entretenimento, mas também um meio de se denunciar, lutar e chamar a atenção por questões que assombram o Brasil. Ao mesmo tempo emocionante e reflexivo, sua obra transmite uma mensagem forte de integridade, talento e coragem. Ele ensinou que a arte não é apenas um meio de se divertir, mas também um meio de encontrar consolo, expressar solidariedade e buscar mudanças. Essas canções, esses versos, eles são mais do que notas em uma partitura ou palavras em um livro. São memórias vivas, sons da alma brasileira. Eles continuam ressonando, vibrando na mente e no coração de todos os que tiveram o privilégio de se conhecê-lo através das notas e palavras dele. E agora, com ausência física, ele continua presente em nossas vidas, sua voz viva, seu legado eterno, um testamento à integridade, talento e coragem que o definiu, garantindo-lhe um lugar imortal na memória coletiva do povo brasileiro. Ele é mais do que um artista, ele é uma espécie de sacramentado da alma brasileira, um símbolo da beleza, da dor e da esperança de um país maravilhoso, complexo e inquebrantável chamado Brasil.